Em seu bairro tem os tais vigilantes de moto? Eles trabalham no silêncio ou acionam a sirene? Creio que a maioria dirá que acionam sirene. Agora, já pararam para pensar o porquê fazem barulho? Analisemos o seguinte: a ocasião faz o ladrão, e a ocasião para o meliante é quando não há sinal de vigilância alguma, nem visual nem sonora. Vocês já viram carro de polícia patrulhando, fazendo barulho, avisando: "Ei, meliantes, estamos na área"? Pelo contrário, já vimos carros de polícia transitando vagarosamente e até com lanternas apagadas à noite. Isto se chama estratégia para dar flagrante. Mas os vigilantes de moto não são seguranças? Vigilantes, como diz o próprio nome? Como farão flagrantes acionando sirene? Na linguagem popularesca são até chamados de pirrios, porque o que os caracteriza é justamente a bendita sirene. Fica a pergunta: quando flagram alguém, se a sirene, como podem flagrar alguém se a sirene serve de orientação para os meliantes na área? O sujeito quer, por exemplo, furtar uma torneira no jardim de uma casa, um hidrômetro, qualquer coisa assim, ou pichar um muro. Pelo barulho da sirene, o sujeito sabe se o pirreu está indo ou vindo. Se estiver vindo, o meliante se esconde e continuará seu plano quando perceber que a sirene está se distanciando. Podem pesquisar à vontade. Em todos os lugares haverá relatos iguais. Temos vigilante, mas houve furtos, houve pichação. Alguém poderá dizer: mas o vigilante não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, ele não é onipresente, mas se ele fizer igual às velhas radiopatrulhas, fiscalizar no silêncio, os meliantes nunca saberão a localização deles, se estão por perto, vindo ou não. Agora vem a questão mais polêmica. Parte da própria população do bairro exige a sirene, porque o morador paga o vigilante e ele quer saber se o dito cujo está trabalhando. Mas quer dizer que a pessoa não dorme? Como isto se explica? Se a madame está preocupada em saber se o vigilante que ela paga está trabalhando, então ela não dorme, ela cochila. Como ouvi certa vez uma fulana dizendo: "Não ouvi o vigilante essa noite". Expliquem. Se a pessoa está na cama e quer ouvir a sirene, e ouve a sirene, ela não está dormindo. Os profissionais da saúde confirmam: ou dorme ou não dorme. Para dormir tem que haver silêncio. Se a pessoa vive acordando, ouvindo coisas, ela não dorme bem. E o resultado em médio e longo prazo é a pessoa viver estressada, ficar neurótica. E é neste ponto que em muitos bairros a população é dividida por causa das sirenes dos benditos pirrios. Muitos falam: trabalhei o dia inteiro, preciso descansar, dormir bem. Mas dependendo da altura da sirene, que não tem um padrão, muitas pessoas ouvem a sirene e acordam. Aliás, nem precisa abrir o olho para dizer que acordou. Se ouviu a sirene, não está num sono profundo, não está descansando de verdade. Isto virou uma sinuca de bico. De um lado o povo falando com razão, ou dorme ou pensa que está dormindo. Quem quer ouvir sirene, pensa que está dormindo. E a sirene serve de orientação aos meliantes. Nunca haverá flagrante. Do outro lado, a justificativa incoerente, que não tem lógica.
Se eu não ouço o vigilante, ele pode estar dormindo em qualquer canto ou nem veio trabalhar e eu pago o vigilante mensalmente. Cara, paga pra quê se eles não dão flagrante? Se os meliantes agem se orientando pela sirene. Isto é uma ilusão de segurança que o povo não se toca. Estes moradores estão apenas sustentando a atividade, ajudando a dar emprego a estas pessoas. Agora, claro, não são inúteis. Estes guardas ajudam em muitos aspectos, como, por exemplo, auxiliar um morador que precise de um remédio no meio da noite, socorrer uma senhora que caiu na rua, uma criança, ou seja, eles cumprem uma função de auxílio social no bairro. Um outro tipo de segurança, mas que não é a mesma segurança que um policiamento traz. Portanto, é força de expressão dizer que sejam seguranças ou vigilantes, que na realidade deveriam fornecer uma segurança auxiliar, um reforço à própria polícia diante da situação crítica que as cidades vivem na segurança pública, inclusive diante do aumento contínuo de pessoas em situação de rua, dependentes químicos, inclusive de crack, os chamados noias. E que ninguém venha me criticar por causa de usar a expressão noia. É uma expressão usada frequentemente nas quebradas. E eu frequento as quebradas, tenho amigos que no grupo falam, os noias. Se refere a noia, uma expressão popular para definir os dependentes de crack. Então não venham falar que discriminação chamar o cara de noia. É noia. E outra coisa, esse negócio de militância virtual, coitado, direitos humanos, vítimas da sociedade, aquele chavão, vítimas da sociedade. Agora eu pergunto, vocês, militância de internet, que adoram vir nessas horas falar que estamos sendo preconceituosos, o que vocês fizeram nos últimos 20 anos com um projeto consistente, tentar resolver essa situação desses dependentes químicos que estão se multiplicando, triplicando pelas cidades? O que vocês fizeram nos últimos 20 anos para tentar mudar essa situação? Eu acompanho o noticiário no Brasil inteiro, em várias cidades, em mais de 20 anos. Antes da internet eu acompanho tudo o que acontece no Brasil e não vi essa militância que fica de mimimi na internet fazendo um trabalho consistente que tenha mudado, diminuído a situação até agora em cidades grandes, médias e pequenas. Então não venha encher o saco se eu falar noia, se eu pegar a veia de alguém aí com alguma expressão, que eu não discrimino ninguém, não. Eu sempre fiz o meu trabalho fora da internet, ao contrário de vocês que vivem na internet militando. Eu sou técnico ambiental. Eu não fico na internet toda hora falando Amazônia, Amazônia, Amazônia. Eu vejo o que acontece onde eu moro. Eu arregacei as mangas, cheguei em 2 colegas, falei, vamos fazer a limpeza de um córrego. Fizemos um tempo atrás, limpeza em um córrego em Campo Limpo. Arregacei as mangas, fui fazer meu trabalho ambiental. E vocês o que fizeram até agora, militância de internet? Então não venham falar de mim, não. Para me criticar, mostrem trabalho, que eu tenho currículo, eu tenho que mostrar lá atrás em tudo que eu fiz esses anos. Estou agora em home office, trabalhando na internet por causa da pandemia, mas sempre estive nas ruas vendo o que é feito e o que não é feito. Então, antes de vir com crítica para cima de mim, olhem o que vocês fizeram até agora. Que eu estou observando, eu estou de olho. Estes dependentes de crack são bem espertinhos, malandros.
são ágeis na observação de uma rua, de uma casa para furtar qualquer peça que renda R$ 5 para comprarem a pedra. Onde minha mãe mora, não para a torneira no jardim. Esses vagabundos estão sempre furtando. E vocês fizeram o que para mudar essa situação até agora? Eu fiz muita coisa, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Vocês são unidos na internet e lá fora. Estou esperando para ver. E assim o povo fica besta, numa eterna discussão, uma briga sem solução. Aqueles que não dormem direito e acham isto normal, querem ouvir o barulho. Outros, conscientes, sabem que dormir faz bem para a saúde e qualidade de vida, e não conseguem por causa desta imbecilidade. Pessoas, quando se contrata, se paga alguém, precisa haver uma relação de confiança. E outra coisa, sempre haverá alguém chegando ou saindo de madrugada e dirá se viu ou não viu o vigilante. E tem mais, hoje todo mundo tem o WhatsApp. Está querendo saber de algo? Onde o cara está? Manda mensagem e constata o tempo que ele levou para responder. E por fim, estatística. Se estão trabalhando sem fazer barulho, será constatado um maior número de flagrantes. Os próprios moradores verão mais resultados na diminuição de furtos, de pichação, de vandalismo. Solução tem, mas não consigo entender como a população é tão nó cego. Não enxerga o óbvio e não se entende. E fica nessa sinuca de bico, porque quer. Os dois lados saem perdendo. Os conscientes que enxergam que essa pseudo-vigilância é chover no molhado, e os iludidos que pensam estar em segurança ouvindo sirene. Divulguem isto, espalhem, e busquemos uma solução para acabar com esta hipocrisia coletiva. Obrigado.